o projeto de hoje, a gente vai usar o fio Tudo Multicolor. Esse fio é um fio 100% acrílico. Esse novelinho é um novelinho de 40 gramas, mas ele também tem aquele novelo maior. Ele tem 84 metros e a agulha indicada para crochê é de 4 a 4,5. No entanto, para o projeto, eu usei a agulha 5,5 e ficou muito macio. Eu tô com ele aqui ainda sem terminar, então ele ficou bem leve, bem gostoso. E olha essa mescla depois que você tece, que coisa mais linda. Então eu gostei bastante. E agora eu vou mostrar para vocês como começar e o padrão de pontos. Eu usei aqui esse gráfico, o número 102, e para começar esse trabalho, você vai fazer um cordão de correntinhas, múltiplos de 7 mais 1. Então, esse 1 que a gente tece, ele é para subida do ponto, ele não conta nos múltiplos, tá? Então, é sempre múltiplos de 7 mais 1 e começa aqui o gráfico subindo, né? Três correntinhas para representar o primeiro ponto alto. E aí, seguimos o padrão. Para quem não sabe ler gráficos, né? Deixa aqui nos comentários, quem sabe eu trago uma aula somente de gráficos aqui para vocês. Mas hoje, então, pode printar a tela aqui, quem sabe trabalhar com gráfico, porque a gente que tem facilidade com o gráfico, a gente acha melhor, inclusive, fazer a leitura do gráfico. Então, vamos à prática agora. Então, só para vocês terem uma ideia, a base do meu trabalho, ela tem 70 pontos, que é um múltiplo de 7. E aqui, a gente está com 47 centímetros, tá? Então, de repente, se você for fazer com um fio diferente, aqui tem 47 centímetros. No entanto, não existe uma regra para tecer essa... Eu chamei de pashmina, mas a pashmina ela tinha que ser um pouquinho mais larga, então vocês podem usar a ideia do padrão para fazer mais larga essa peça, ou fazer mais estreita e fazer um cachecol, tá? Mas essa daqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Ficou com essa medida de 47 centímetros. E aqui com vocês eu vou fazer uma amostra, então. Vou fazer o meu cordão de correntinhas múltiplo de 7, para mostrar o nosso padrão, que é o mesmo do gráfico, né? Vou fazer o meu cordão de correntinhas. Fiz aqui 28 correntinhas. Vou fazer mais uma. E vou fazer 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio e contando aqui, eu vou na 7ª correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a minha 7ª correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha, puxar um ponto alto, fazer 3 correntes. E no mesmo ponto de base, aqui na mesma correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Já fiz o meu primeiro Vzinho. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu pulo 2 correntinhas. Eu tenho que tomar muito cuidado nessa hora para eu não esquecer essa correntinha, que ela fica muito deformadinha aqui do lado desse ponto que eu acabei de fazer. Então, eu vou 1, 2. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. E na corrente seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. Dou a laçada e novamente eu pulo 2 correntes e na terceira, ó, 1, 2, na terceira corrente eu faço mais um Vzinho. Então, eu faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Tá vendo que aqui, ó, eu não tô deixando nenhuma correntinha de espaço, tá? Novamente, eu vou pular 1, 2, na terceira vou fazer um ponto alto e na seguinte mais um ponto alto. Então, é bem fácil esse padrão, tá vendo? Agora eu vou seguir com a repetição até o final da carreira, fazendo aqui, ó, no próximo, pulando, fazendo aqui na terceira corrente, mais um Vzinho separado aqui, ó, por 3 correntinhas, né, entre um ponto alto e outro do Vzinho, eu faço 3 correntes. Pulo novamente na terceira corrente, faço um ponto alto e na próxima, mais um ponto alto. E assim, eu já tô chegando aqui no final.
E aqui no último ponto eu coloco um ponto alto, igual eu comecei do outro lado. Comecei com um ponto alto, finalizei com um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Aqui na cabeça desse ponto eu vou fazer um ponto alto de subida. Então, o jeito que eu faço é introduzindo a minha agulha aqui na cabeça do ponto, faço um ponto baixo e uma corrente. Se você já tem o hábito de subir 2 correntes ou 3 correntes, não tem nenhum problema, faz do seu jeito. Esse é o meu jeito de fazer o meu primeiro ponto alto. Feito isso, eu vou fazer mais 2 correntes, vou dar a laçada e aqui, ó, no meio desse Vzinho, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, no meio dele, faço um ponto alto. 2 correntes. E na cabeça desses 2 pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada. Então, venho na cabeça desse ponto, faço um ponto alto e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, venho aqui no meio do Vzinho, coloco um ponto alto. 2 correntes e repito esses 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos, eles vão ser sempre assim, tá? Então, aqui eu vou ter uma subida de 2 pontos altos até o final. 2 correntes, no meio, um ponto alto. 2 correntes, repito os meus 2 pontos altos. E já cheguei aqui no final. Esse padrão, ele é muito bom, muito gostosinho de fazer, bem rápido. Pronto, cheguei aqui no fim, faço um ponto alto aqui, ó, na cabeça desse primeiro ponto. Isso também vai fazer o seu trabalho ficar retinho. Viro o trabalho e agora eu vou repetir a nossa primeira carreira. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, introduzindo a minha agulha aqui na cabeça do ponto, fazendo um ponto baixo, uma corrente. Venho aqui sem nenhuma correntinha de espaço na cabeça desse ponto, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Então, eu estou repetindo a minha primeira carreira, só que eu faço agora o Vzinho na cabeça do ponto alto. Olha que lindinho. Laço o fio e faço os pontos altos aqui, que eu falei para vocês que nós vamos repetir até o final do trabalho, ó. E vai ficando dessa forma. São só essas 2 carreiras de repetição que vocês vão fazer até dar a altura que vocês quiserem. O meu aqui, no caso, eu tinha apenas 5 novelos, e cada novelo dá uma média de 22 centímetros. Então, eu vou ter uma pashmina, um cachecol de aproximadamente 1,10 m, né? Então, eu precisava de um pouco mais de novelos para deixá-la maior, mas eu não tenho, então ela vai ficar assim mesmo. Aí eu tô chegando aqui, ó, no final. E para mostrar para vocês, coloquei o meu último ponto alto na cabeça do ponto. E olha o nosso padrão, que coisa linda. Eu adorei esse padrão, achei ele bem simples, bem fácil e dá um resultado muito bonito, né? Aí aqui, mostrando para vocês o que eu estava falando, que aqui tem 4 novelos. Agora eu vou introduzir esse último que eu tenho para finalizar o comprimento desse trabalho. E cada novelo deu aproximadamente 22 centímetros. Então, eu estou dobrando aqui em 4 partes para mostrar para vocês a medida. Ó, 22 centímetros, né? Vezes 22, 23. Então, eu vou ter um trabalho aproximadamente de 1 metro e pouquinho. Então, eu gostaria que fosse maior, mas como eu só tenho 5 novelos, esse vai ser o trabalho. Eu vou colocar umas franjas, mas vou mostrar tudo aqui no vídeo para vocês. Finalizei aqui todo o cachecol. E aí, eu coloquei umas franjas, tá? Peguei aqui um fio que eu tinha, que é esse style, né? Que é estilo, que também é 100% acrílico, só que ele é um pouquinho mais grossinho. Mas para as franjas deu super certo. Eu acho que, como a gente pode ver aqui, ele vai desfiar,
tá vendo? Ele vai abrir, mas não tem problema, porque aqui para as franjas tá tudo bem, tá? E aí eu vou mostrar do outro lado para vocês como que eu coloquei essas franjas. Eu já coloquei um pedaço aqui também para adiantar, né? Então, olha, fui colocando aqui bem aleatório, tá? E depois eu vi que tava ficando meio esburacada as franjas, aí eu coloquei um pouco mais. Eu fui colocando assim entre os pontos, tá vendo? Eu coloquei uma aqui, aqui eu já coloquei duas, aqui tem duas, porque eu fui preenchendo, mas eu tinha colocado só uma por espaço. Então, agora aqui tem duas em cada espaço, e aí eu pulei os pontos, eu fiz isso do outro lado também. Aqui eu só puxei o fio, nem cortei, só fiz o acabamento aqui com a correntinha mesmo. E já vou cortar esse fio. Então, isso aqui, ó, esse pedacinho foi o que sobrou de 5 novelos do fio tudo multicolor, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também o tamanho que ele ficou. Não dá para colocar aqui na mesa, mas eu vou deixar algumas fotos aqui na tela para vocês verem. Aí aqui, para colocar as franjas, eu usei esse papel que tem quase 19 centímetros, tá vendo? Tem um pouco mais de 18 centímetros e meio. Vocês podem cortar um papelão aí de 20 centímetros, que fica bem legal. É um papel bem duro, tá? É um papelão, ele é fininho, mas ele é bem duro, tá? Então, peguei esse papel aqui. E aí, para fazer as franjas, eu fui colocando assim, ó. Coloco, seguro aqui. Dou a volta quantas vezes eu precisar, tá? Vai cortando de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou dar a volta aqui quantas vezes eu achar necessário. E aí, quando eu achar que tá ok, eu corto só aqui. Então, eu vou cortar o fio. E aí, eu coloco a minha tesoura aqui, ó. Tem que ser uma tesoura muito boa, tá? Eu venho aqui, ó. Se você enrolar muito fio, isso aqui vai ficar bem trabalhoso de cortar, tá? Então, vai enrolando aos poucos que dá mais certo. Então, aqui eu vou cortar esse fio. E aí, eu já tenho as minhas franjas, tá? Ó, já tenho as franjas no tamanho certo. Para esse trabalho aqui, e com esse fio mais grossinho, para vocês terem uma ideia, o tex desse fio aqui é de 7,69. Enquanto que o fio tudo é 4,68. Então, a diferença entre os dois é relativamente grande, tá? Então, com esse fio aqui, eu peguei 4 fiozinhos iguais a esse. E aí, eu coloco bem no meio, assim, ó, de um jeito que ele fica bem no meio, as pontinhas bem próximas umas das outras. Pode ajeitar aqui, mas depois, de qualquer forma, a gente tem que alinhar essas franjas para ficar um acabamento bonito. Pego aqui uma agulha mais grossa, então essa daqui é de 12 milímetros, você pega a mais grossa que você tiver por aí. E aí você vai puxar esse fio, só que você vai puxar aqui, ó, esse lado. E aí você vai novamente alinhar esses fios, ver se tá bem ok aqui, ó. Dá aquela ajeitadinha. Tem vários jeitos, tá, de colocar franja. Esse jeito aqui eu achei bem legal, porque o outro jeito que eu colocava franja, eu precisava ainda ou costurar essa franja ou colar. Então, para não ter que colar nem costurar e ela não soltar, eu coloco a franja e dou um nó nessa franja, ó. Eu faço bem assim, um nó. E eu coloco todos esses fios aqui nesse buraquinho, puxo todos eles, não deixo nenhum para trás. E agora, ó, eu vou ajustando até eu chegar bem lá no meu trabalho, ó. Veja que o nó tá bem aqui. E agora sim, ó, eu vou puxar esse nó cuidadosamente, né, gente? Porque aqui vai muito da questão de acabamento, eu não posso ficar com um nó muito grosseiro também, né? Então, ó, vou puxar o máximo que eu conseguir e pronto, tá colocada a minha franja. Aqui eu
tô colocando, né, 2 em cada buraquinho, mas eu vou colocar aqui mais uma para vocês verem. Então, eu vou pegar mais 4 fiozinhos. E aí, o volume de franja vai depender do seu objetivo, do seu gosto, né? Porque aqui eu tô colocando 4, porque esse fio ele é mais grosso, então ele dá mais volume. Se você estiver trabalhando com um fio muito fino, você pode colocar mais fios, tá? Lembrando que quando você coloca 4, a sua franja vai ficar com 8, né? Então, dobrar esse número aí para ter uma ideia de quantas franjas você vai colocar, de quantos fios, né, para franja você vai colocar. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou mostrar para vocês, a título de curiosidade também, para o nosso vídeo ficar mais completo, para vocês verem como que geralmente eu colocava franja e agora essa minha percepção mudou. Então, eu pegava aqui a agulha, puxava todos esses fiozinhos aqui, fazia um buracão aqui com essa agulha mesmo, e aí, ó, eu puxava esses fios aqui para dentro. E aí tá feita a franja, ó. Tá vendo? Fica legal? Fica um acabamento bonito? Fica, fica. Inclusive, eu acho que fica mais bonito que esse. Só que quando você faz esse nó aqui, ó, você corre o risco da sua franja soltar. Aí você tá bem lá, toda linda com a sua peça de franjas, e ela vai soltar. E aí você tem que vir aqui, no que eu chamo de bundinha da franja, né? Costas aqui da franja. Você tem que costurar a franja ou pingar cola. Então, para essa franja ficar segura. No caso aqui, eu já fiz esse outro jeito que eu mostrei para vocês agora, porque dificilmente esse nó vai soltar, tá? Então, aí você pode ver o que mais se adequa à sua realidade. Se você quiser fazer a franja, né, dessa forma que eu acabei de mostrar, fica a seu critério, mas aí eu acho que o trabalho é maior, porque você precisa costurar, colar, né, gente? Porque a gente precisa ter certeza que o nosso trabalho está seguro, né? Faz um trabalho tão lindo com as franjas e aí, de repente, tá as franjas soltando. Isso não é legal. Nem para sua cliente, né? Ó, então, coloquei aqui as franjas, os fiozinhos, né? Vou ajustar aqui, ver se tá mais ou menos alinhado, tá? Não precisa estar alinhadíssimo, porque a gente ainda vai cortar. E aí, ó, dou o meu nozinho. Vejo se puxei todos os fios. E aí sim eu vou ajustando esse nó para ele ficar o mais próximo lá do trabalho possível. Aí sim eu posso até colocar um pouquinho de força para ajustar o meu nó, tá? E aí tá seguro. Veja aqui que eu falei para vocês, ó, porque que eu fui colocando mais franja nos buraquinhos, porque quando eu coloco aqui, ó, fica longe, ó, um do outro. Então, eu quero que o trabalho fique cheio de franjas. Aí eu vou colocando mais uma em cada buraquinho para completar, né, os vãos que vão ficando. E olha que lindo que ficou. Aí, para finalizar, você vai, como se você estivesse penteando essas franjas, não vai pentear, tá? Que senão vai desfiar. Você vai alinhar todas elas aqui, virar de um jeito que fique confortável, né, para você cortar e também que você possa ver. Aí agora eu venho alinhando, eu venho cortando essas pontas. Como se a gente estivesse cortando cabelo mesmo. Você pode até colocar a sua mão aqui, ó, e cortando aqui. Não tenha pressa, vai fazendo devagarzinho, ó, e vai cortando. Inclusive, se você puder colocar essas franjas na beirinha da mesa, para você ter uma ideia melhor, vai ficar legal. E ó, vou cortando. Agora eu já peguei aqui o rumo, né, do corte. Aí eu posso só ir cortando e conferindo, né? Vou cortando, dou aquela conferidinha, volto aqui, já faço os devidos ajustes.
Ó, sobrou um pra cá, porque eles vão entortando, né? Ó, tá vendo? E aí vai ficando retinha as nossas franjas, ó. E o trabalho vai ficando bem profissional também, né? Tá vendo? Tem que ter paciência, né, gente? Como o crochê já exige mesmo, né, que a gente tenha paciência, aqui é só mais um pouquinho de exercício. Eu vou finalizar as minhas franjas, vou cortar aqui tudo bonitinho, retinho. Caso você queira trabalhar com esse mesmo fio, eu vou deixar também na descrição o link onde você pode encontrar o fio, tá? Aí é só comprar pelo link que dá certo também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e não deixem de curtir, comentar e compartilhar com aquela amiga. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!